Olá pessoal, meu nome é Bruno Pedra, eu dou aula de matemática e hoje a gente vai falar aí sobre a primeira parte do tema de polinômios. Vamos lembrar aí que polinômios é uma matéria bem extensa, então essa nossa aula aí vai ser dividida em 4, 5 partes, tá certo? Vamos começar aqui então pela definição de polinômios. Polinômio é uma expressão que tem aquela cara ali, mas vamos simplificar isso. Quando a gente fala de um polinômio do primeiro grau, a gente está falando de uma função do segundo grau, né? Só com a exceção ali do coeficiente a e tudo mais. O que acontece? Escrevi lá ax mais b. Então, ax mais b, se o a é diferente de zero, esse polinômio é um polinômio do primeiro grau. Uma função do primeiro grau, tá certo? Identicamente aí. Se eu pego um p de x igual a ax ao quadrado mais bx mais c, que é uma função do segundo grau, também é um polinômio do segundo grau. Se eu pego um ax ao cubo mais bx ao quadrado mais cx mais d, onde o a é diferente de zero, esse é um polinômio do terceiro grau, tá certo? Se o a for diferente de zero, em todos esses casos aí citados. Então, o que é a matéria de polinômios? Basicamente, é você juntar função do primeiro grau, segundo grau, terceiro grau, quarto grau, que a gente não estuda ali diretamente, né? Juntar todas elas em um conjunto só, em uma matéria só, em uma disciplina somente. Então, por exemplo, quando eu olho para 2 menos x ao cubo, essa seria uma função do terceiro grau. Nós vamos chamar de polinômio do terceiro grau. O grau é o maior expoente, onde o coeficiente é o quê? Diferente de zero. Então, o coeficiente não pode ser zero para não anular o grau. Por exemplo, esse polinômio daqui, ele possui grau 4. Então, o grau é o maior expoente presente no polinômio. Repara que os expoentes, eles têm que ser números naturais. Ou seja, x elevado a 1 sobre 2. Isso aqui não pode fazer parte de um polinômio, porque o expoente ele é fracionário. X elevado a menos 2. Não pode, porque o expoente é negativo. Então, o expoente tem que ser 0, 1, 2, 3, 4, tá certo? Então, essa é a primeira parte, identificação de um polinômio. O polinômio, ele tem uma parte que não tem o x. Aqui no caso, o número 2. Vamos chamar esse cara de termo independente de x. Por quê? Não tem nenhum x multiplicando ele aqui. Até teria um x elevado a zero. Mas como x elevado a zero é 1, a gente fala que esse termo ele não depende do x. Tá certo? Independente. E o menos 7, que é o cara que está multiplicando o maior expoente ali, ele é chamado de coeficiente líder, porque ele lidera, né? É ele que manda no polinômio, tá certo? Polinômio incompleto é quando ele não tem todos os coeficientes. Dá uma observada, 2 menos x ao cubo. Então, ele não tem a potência x elevado a 1, então tem um zero na frente, e ele não tem a potência x elevado a 2. Ele é incompleto. O completo, ele já tem todos os expoentes, repara, ó. Aqui tem x elevado a 0, x elevado a 1, x elevado a 2, x elevado a 3, x elevado a 4, até chegar no grau. Então, esse aqui é completo. Incompleto. Esses números aqui são chamados de coeficientes, ó. 1, 2, menos 3, 5 e menos 7. São os coeficientes do polinômio, tá certo? Polinômio identicamente nulo. É um polinômio que para qualquer x que você substitua, sempre dá zero. Basicamente, o polinômio identicamente nulo, ele tem todos os seus coeficientes nulos. Dá uma observada. O cara dá um polinômio para a gente e ele fala que ele é identicamente nulo. Nesse caso, o a menos 2 tem que ser zero e o a é 2. O b menos 3 tem que ser zero e aí o b é 3. O c mais 1 é zero, logo o c é menos 1. Então, o polinômio identicamente nulo, eu botei uma observação. Se o polinômio se anula, é igual a zero,
para mais de n valores, quem é n? N é o grau. Então, por exemplo, eu tenho um polinômio de terceiro grau. Falo para você que ele se anula para 4 valores, né? P de alguém igual a zero, P de alguém igual a zero, P de alguém igual a zero e P de outro cara igual a zero. Logo, esse polinômio ele é identicamente nulo. Tá? Se eu disser que ele é da forma ax3 mais bx2 mais cx mais d, e se ele tiver 4 raízes, né, se anular 4 vezes, ele é obrigatoriamente um polinômio identicamente nulo. Tá certo? Valor numérico. Valor numérico é a imagem da função. É o valor de y dado x. Dado o meu polinômio x3 mais 2x² menos 3, qual é o valor numérico para x igual a zero? A gente vem aqui, substitui o x por zero e faz a conta. 0 mais 0 menos 3, dando menos 3. Qual o valor numérico para x igual a 1? Então o cara tem que pedir para você qual o valor de x. Qual o valor numérico para x igual a 10? Aí você vai lá e substitui o 10 no x. O valor numérico para x igual a 1, substitui por 1, dá 0. Já segue essa dica aqui, ó. Se der 0 o resultado, é porque o x que você substituiu é uma raiz do polinômio, como veremos aqui à frente. Agora vamos lá. Lembra que a gente falou do termo independente? Exatamente. Existe uma maneira de calcular ele. Eu sei que isso pode parecer confuso para você. Por quê? Se você olhar aqui, o termo independente, ele é 1. Eu sei que é 1. Mas repara uma coisa. Se você substituir x por 0, você zera essa parte, zera e só fica esse. Quer dizer que para você calcular o polinômio identicamente nulo, teoricamente, é só você substituir o x por 0, calcular o p de 0. Isso aqui pode ser útil num problema em que o termo independente ele não tenha sido dado explicitamente para você. Tem problemas que o cara fala sobre a soma dos coeficientes de um polinômio. A soma dos coeficientes de um polinômio seria você somar 1, o 2, menos 3, mais 5, menos 7. Para você calcular essa soma, repara que é só substituir o x por 1. 1. Por que 1? Porque se você colocar 1 aqui, quando você fizer 2 vezes 1, dá 2, dá o próprio coeficiente. Então, falou de soma dos coeficientes, joga x igual a 1, direto, tá certo? Aqui eu botei 2 tópicos adicionais, né, que são bem específicos ali e que já caíram em algumas provas, como a da AFA, como a do ITA, tá certo? Mas isso aí poderia cair em qualquer concurso. Soma dos coeficientes de expoente par. Seria, basicamente, eu olhar para esse daqui, para esse daqui e esse aqui. Porque esse aqui tem um x, ele vai dar 0, né? E 0 é par, hein? Tá certo? Seria, como calcular esses coeficientes? Aí eu já dei uma bisurada aqui, né? É a média aritmética entre o P de 1 e o P de menos 1. E, se você quisesse calcular a soma dos ímpares, ó, o 2 ímpar é o expoente, hein? Somar o 2 com o 5, né? Você calcula pela semidiferença. Então aqui é semissoma, aqui semidiferença. Agora vamos falar de um tema super importante que é raiz de um polinômio. É o valor de x, tal que P de x igual a 0, como ocorreu aqui, né? Então 1 aqui era raiz. Nesse exemplo 1 também é raiz, né? Olha que legal. Peguei esse polinômio. Será que 1 é raiz? Vamos substituir. Fazer a continha e deu 0. 1 menos 6 menos 5 mais 11 dá 6, menos 6 dá 0. Logo, 1 é raiz. Encontrar a raiz de um polinômio nem sempre é uma tarefa fácil, tá? Aqui eu vou contar uma história um pouquinho para vocês se situarem. Achar uma raiz de um polinômio do primeiro grau é fácil. Você passa o b para o outro lado, passa o a dividindo. Do segundo grau, a gente tem a fórmula de Bhaskara para se resolver. Chegou no terceiro grau, começou a ficar complicado se o polinômio for completo. Que aí existe até uma fórmula, né, que é a fórmula de Cardano ali para desenvolvimento das raízes. E chegou no quarto grau, é impraticável, a não ser que seja uma biquadrada, por exemplo, tá certo?
mas aí ela não é completa. Mas falando de um polinômio completo do quarto grau, começa a ficar muito difícil. Até existe uma fórmula que é impraticável, tá? E a partir do quinto grau já não existe mais fórmula para um polinômio completo. O que existe para a gente são técnicas para se resolver esse tipo de problema, como teste da raiz inteira, teste da raiz racional, teste da raiz irracional, como veremos aí um pouco mais para frente. Então, nem sempre é fácil achar uma raiz, tá certo? E uma dica aí que já vem na próxima aula é que geralmente a raiz inteira, geralmente não sempre, né? A raiz inteira, ela é um divisor do termo independente. Vamos ver isso na aula que vem. Polinômios iguais. O que são polinômios iguais, né? São polinômios idênticos, exatamente. Se dois polinômios são iguais, para uma quantidade de valores de x maior que o grau, então p de x igual a q de x. Basicamente o que ele está dizendo é o seguinte: todos os coeficientes têm que ser iguais. Se eu tenho um polinômio do segundo grau igual a um polinômio do segundo grau para 3 valores de x, então eles são idênticos. E o a desse é igual ao a desse, o b desse é igual ao b desse e o c desse é igual ao c desse. Tá certo? Um teorema aí que é muito bacana. Todo polinômio não constante possui n raízes. O que eu estou dizendo para você é que um polinômio do primeiro grau tem uma raiz. Exatamente. Um polinômio do segundo grau tem 2 raízes exatamente. E quando eu falo isso, de repente você pensou no delta negativo. Mas espera aí. Mesmo o delta dando negativo, a gente tem 2 raízes imaginárias. Então, sempre tem 2 raízes. Ó. Delta maior que zero, 2 raízes diferentes e reais. Delta igual a zero, 2 raízes reais e iguais. Delta negativo, 2 raízes imaginárias conjugadas da forma a mais bi, a menos bi. Tá certo? Então sempre 2 raízes. Polinômio de terceiro grau, 3 raízes. Quarto grau, 4 raízes. E assim vai, tá certo? É sempre o grau. O grau diz quantas raízes tem um polinômio. E todo polinômio, se a gente souber as raízes, a gente consegue escrever ele a menos de um coeficiente. O que eu quero dizer com isso? Olha, por exemplo, aqui, ó. Encontrar um polinômio de raízes 1, 2 e 3. Reparou que está escrito 1? É porque existem infinitos. Então, se o cara disser um polinômio que tenha... Aqui está subentendido que o polinômio é do terceiro grau, tá? Eu não falei, mas já vamos assumir isso. Porque eu posso criar um polinômio do quarto grau que tem essas raízes também. E assim vai. Então, para cada raiz, vai ter o fator x menos essa raiz. Ó. A raiz é 1, x menos 1. Vezes, a raiz é 2, x menos a raiz 2. A raiz é 3, x menos 3. E aqui na frente, o AN. O AN é o coeficiente líder. Esse AN pode ser 1, pode ser 2, dependendo do problema. Mas como ele disse um polinômio, então a gente escolhe um, tá? Eu vou chutar aqui e vou dizer que o AN é 1. Vou fazer a distributiva e vai dar esse polinômio do terceiro grau. Então esse polinômio tem as raízes 1, 2 e 3. Tá certo? Esse teorema da decomposição aí é super importante, tá? Você já monta o polinômio direto, só sabendo as raízes. Isso aqui é bem legal, né? Transformadas. Basicamente, a gente consegue entender o que acontece com um polinômio quando a gente subtrai uma unidade das raízes. O que será que acontece? Ou as raízes dobraram. O que acontece com o polinômio? As raízes triplicaram. O que acontece com o polinômio? Vamos ver aqui. Se você tem um polinômio p de x e você troca por x mais a, você está somando a, as raízes elas ficam subtraídas de a unidades. Por exemplo, se eu calcular p de x mais 3 e fizer a conta do polinômio, esse novo polinômio ele tem as raízes 3 unidades a menos. Quer dizer que se originalmente o polinômio tinha raízes 5 e 7, menos 3 ele vai ter raízes 2 e 4, esse novo polinômio. Se eu, ao invés de somar, eu subtrair, ó, p de x menos a, as raízes ficam somadas, aumentadas de a unidades. É sempre o contrário do que você pensa, exatamente.
A, vou multiplicar por A. As raízes ficam o quê? O contrário, divididas por A. A, vou dividir por A. As raízes ficam multiplicadas. O A pode ser 2, por exemplo. Então, se eu calcular P de x sobre 2, as raízes ficam dobradas. É o contrário. E a última aqui se chama transformada recíproca, né? Que é, imagine que eu tenho um polinômio que tem as raízes 1, 2 e 3. Tá bom, 2, 3 e 4, mudei. Qual é o polinômio que tem as raízes 1 sobre 2, 1 sobre 3, 1 sobre 4? As raízes invertidas. É o P de 1 sobre x vezes x elevado a n. E aí as raízes ficam o inverso, elas se tornam o inverso, tá certo?